19h06. Cefa Rádio Web, 24 horas no ar. No ar, o programa Pode Adorar. Com Cíntia Oliveira. Muito boa noite para você, meu querido, minha querida, você que acompanha a nossa rádio, Cefa Rádio Web. 24 horas no ar, como você ouviu aí. Hoje, especialmente, a Cíntia, ela teve um pequeno imprevisto, mas eu acredito que daqui a pouquinho ela já está chegando aqui junto com a gente para fazer essa programação. Quem vos fala aqui é a pastora Valéria, eu mesmo. Vamos quebrando o galho, né? E nós estamos aqui com um convidado especial, especialista em muitas coisas que ele faz, uma pessoa, gente boa demais. Foi anunciado aí, né? Você já sabe quem é. Então, vamos lá, dá uma boa noite para você. Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, pastora. Boa noite, galera. Como todo mundo diz aí, né? Luiz do Milagre tá na área. É isso aí, Luiz do Milagre. Ele tem um testemunho lindo para contar. E daqui a pouquinho ele vai contar para nós, né? Um pouquinho dessa história que ele tem para contar, esse grande milagre que ele tem para contar para nós. Mas você que tá aí ouvindo, você que tá acompanhando a gente, já começa a compartilhar. Compartilha essa live, compartilha aí essa programação, compartilha para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para o cachorro, papagaio, periquito. Vamos lá, vamos compartilhar com todo mundo, porque essa história é tremenda. É algo muito sobrenatural que nós vamos ouvir do nosso querido irmão aqui hoje. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, vai edificar a sua fé, não é? E para começar, Luiz, vamos contar um pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente começa a mandar uns abraços, uns beijos aí, né? Pra galera que tá ouvindo. Vamos divulgando aí. E daqui a pouquinho a gente manda um abraço para ver quem tá com a gente aí nessa programação. Mas já começa a compartilhar com a gente aí. Compartilha com a gente como que você se converteu. Como foi a sua conversão? Na verdade, eu nasci em berço evangélico. Minha mãe e meu pai sempre foi da igreja, firmes mesmo. Aí depois de um tempo, deu aquela cambeteada, aquela bambeada. Sim. O meu pai sempre permaneceu firme. A minha mãe, mesmo que, por mais que ela seja temente a Deus tudo, parou na caminhada, tá estacionado. Mas começou assim a minha vida cristã. Eu sempre, desde pequenininho, eu tenho fotos. Eu, desde pequeno, já na igreja, aprontando, quando eu era pequenininho, pulando pra lá e pra cá. E eu também, ao decorrer do tempo, tive os meus tempos de aquela bambeada, de dar aquela estacionada, aqueles momentos de inconstância. Mas eu nasci em um berço evangélico já. Creio que por isso que foi mais fácil hoje eu conseguir retornar e permanecer. Ah, sim. Aí você deu uma sim, bambeadinha aí. Já cheguei, lá entre meus 13 até os 15 anos, daquela estacionada, sabe? Em cima do muro. Parece que, será que tem mais alguma coisa? Isso. Será que é só isso? Aquele crente Raimundo. Sei. Pé na igreja, pé no mundo. Já fui. Chegou um tempo aí que eu fiquei nossa. Não, mano, é legal você contar essa história, porque a galera que tá ouvindo a gente aí, acredito que muitas pessoas acabam, até acontecem muito isso nos dias de hoje, né? Sim, nesse tempo meu, ao mesmo tempo que eu tava na bagunça, eu tava na igreja, tá, sabe? Sim. Pé na igreja, pé no mundo mesmo, sabe? Não sabia onde ficava. É aquilo, você tá na igreja, mas parece, nossa, mano, a vida não é só isso, mano. Trabalhar e vir pra igreja. Tem alguma coisa a mais, sabe aquela sensação de querer experimentar algo a mais lá fora? Sim, sim.
algo novo, né? novo. Algo diferente. Sim. Aí até que uma hora você acorda pra vida, começa a acontecer as coisas, né? Você pega e fala, nossa, mano, não acredito. Não, isso aqui que eu tô fazendo não funciona, aquilo lá funciona. É porque é aquela coisa, nós temos aí, né? A livre escolha, né? A gente tem, como o apóstolo tem ensinado a gente aí, nós temos aí a inclinação do bem e a inclinação do mal. E às vezes a gente, por olhar, né? Por ver o que está acontecendo ao nosso redor, né? E até pela nossa humanidade, pela nossa Sim. carne, a gente quer uma coisa diferente. E às vezes acaba acontecendo muito isso. Ainda mais para os jovens, né? Que tem tanta coisa lá fora que enche os olhos, né? Para tirar o jovem da igreja, para tirar ele do caminho do Senhor. E aí acaba indo para um caminho que muitas vezes Deus deixa, né? O Eterno não vai impedir. Só que aí vem as consequências, né? Eu falo muito também que é por muito de amizades. Eu andava com certas amizades que realmente não me levaria a nada. Eu falo que Deus me tirou do meio deles, que Ele entregou uma profecia pra mim, ó. A partir de hoje, eu quero que você abandone essa amizade sua. A partir do momento que eu abandonei aquela amizade minha, que Ele pediu pra mim abandonar, parece que a vida começou a andar. Porque a gente vê ali... igual eu fiz o curso do Curados. Sim. Quem é curado, cura. Quem é ferido, fere. Certas amizades só vai servir para ferir a gente na vida. A gente vê ali no começo da criação ali mesmo, onde a Eva vai lá e acaba comendo fruto lá. Naquele momento ela tá ferida, ela tá machucada. Sim. Aí ela acaba machucando o resto do mundo. Aí vem Cristo, que é curado, é restaurado em tudo, é perfeito e cura o mundo. Sim, vem a oportunidade, né? Sim. Ele veio ali porque ele viu que a humanidade precisava, né? O Eterno precisava enviar uma oportunidade, né? E esse era o plano de salvação do Senhor, né? Esse era o plano de salvação do Eterno para a humanidade, desde o início, né? A gente tem visto a história que é algo tão tremendo, que esse plano de salvação que hoje nós estamos conhecendo e a cada dia conhecendo um pouco mais, esse plano já existia, né, antes de tudo. Então, ele está se concretizando. Né? Então, até muitas vezes a pessoa que está nos ouvindo aí, né, não conhece a história, mas acredito que é uma história que a maioria das pessoas acabam conhecendo, que é a crucificação de Cristo, né? Então, chegou até esse ponto, mas tudo, até os dias de hoje, tudo era plano de salvação do Senhor, do Eterno, para nos alcançar. E muitas vezes, a gente anda por caminhos errantes, né? Sim. A gente acaba dando ouvidos a pessoas e a coisas e a situações que, em vez de nos aproximar do Senhor, acabam nos afastando dele, porque é algo que já estava no nosso coração. O desejo já existia dentro de nós. Então aquilo só juntou o útil com o agradável, né? Eu tô aqui pra falar, mano, eu não presto, velho. Eu sou um lixo, tá ligado? Tipo assim... Somos miseráveis, somos miseráveis mesmo. É tudo pela graça de Deus mesmo. Se hoje a gente tá aqui, consegue, sei lá, conquistar alguma coisa na vida, foi porque Deus permitiu. Porque não cai uma folha da árvore sem Ele falar que pode cair. É verdade. Olha só que coisa linda, né? Isso é lindo também, porque você vê que tudo é permissão de Deus, né? Tudo, Deus está no controle de tudo. Aí existe a nossa vontade, né? Que é a nossa livre escolha, é o livre-arbítrio, né? De escolha. Mas Ele nunca nos deixa. Ele sempre, você está lá, perdido lá, está lá fazendo coisas que desagradam a Ele, mas Ele está ali olhando você, olha, eu tô aqui, ó. Até no meio das batalhas, né, Ele está conosco. A gente vê ali muito quando Ele está no barco junto com os discípulos, atravessando lá, e vem a tempestade. Sim. Ele estava com os discípulos, mas a tempestade veio do mesmo jeito. Mas ele estava ali. É verdade. Olha só que coisa tremenda isso, né? Até no meio das dificuldades, o Senhor sempre está conosco. Mas e aí, Luiz? Aí depois você
passou esse período aí meio, né, rebelde, né? Rebelde, muito. Meio rebelde aí. E aí, como é que foi pra você voltar? Olha, não foi fácil, sabe? Por mais que não foi fácil, hoje ainda vem aqueles pensamentos, sabe? Nossa, o que você tá fazendo, mano? Larga a mão disso aí, tá ligado? Vem até hoje esses pensamentos. E não é fácil. Mas é aquilo, é aquela decisão. Ou você muda, ou você... É aquilo, não pode ser nem morno, ou você seja quente... Ou frio ou quente? Ou frio ou quente, não seja morno. Sim. Aí eu tomei essa decisão, falei, nossa, mano, se for pra fazer acontecer, vamos fazer acontecer direito. Senão eu vou ser frio já de uma vez, que é melhor, porque os mornos, ele acaba vomitando. Sim, sim. Tá lá na palavra. Tá lá em Apocalipse. Chegou um tempo que eu tipo, por mais que eu corria atrás, começava a juntar assim tudo, nossa, tá dando certo, né? O que eu tô correndo atrás tá dando certo. Aí do nada desmoronava. Falei, nossa, mano, como assim? Começava de novo, dando tudo certo. Eu, nossa, agora vai. Desmoronava tudo de novo. Falei, mano, tem alguma coisa de errado nisso, tem alguma coisa que tá fora. Aí a partir do momento que eu me posicionei, tomei a decisão, não, vou fazer o certo. Ah, se é pra ir pra igreja, eu vou pra igreja. Se é pra orar, eu vou orar. Se é pra jejuar, vamos jejuar. Se é pra ter comunhão com os irmãos da igreja, vamos ter comunhão. Por mais que... Não vou falar que não é difícil. Por mais que seja difícil algumas coisas, que ainda vem tempestade, sim. Sendo cristão ou não, sempre vai ter tempestade. Sim. Mas Deus está ali. E a todo momento, tipo assim, uma coisa que você pensa que vai acabar com você, do nada, desenrola. Aí você... Opa, foi Deus. Você entende que a todo momento ali... Nossa, quantas vezes que eu tava ali no aperto, louco, já arrancando meus cabelos, o que eu vou fazer pra resolver isso? Aí do nada vinha uma luz assim e a coisa se resolvia praticamente sozinha. Sim. Era tipo, todo momento Deus ali, não, é só isso que era o problema seu, que você tava descabelando? Uhum. Às vezes a gente acaba, como tem até um jargão, tem até um ditado, né? O pessoal fala, né? Não fale pra Deus... Pro seu problema, para Deus o tamanho do seu problema, né? Mas fale pro seu problema o tamanho do seu Deus, exatamente. Né? E às vezes a gente coloca isso ao contrário, a gente coloca como se o nosso problema, a nossa dificuldade ou aquela momentânea, né, tribulação que a gente está vivendo ali é maior do que o Senhor que nós servimos, maior do que o Eterno. E na verdade, em muitas situações nós precisamos somente colocar a nossa fé, né? Confiar nele, que no momento e na hora certa vai acontecer, não é verdade? Aí você voltou para os caminhos do Senhor. Aí a minha tia também sempre foi da igreja, minha tia da Assembleia. Sim. Aí depois desse momento aí, não fica, comecei a caminhar direto na Assembleia com ela ali. Na Assembleia ainda que o Giovanni e a mãe dele, a Gildete, sim, era líder de jovens lá da igreja. Quem conhece a Igreja Assembleia, tem líder lá de jovens que se reúne todo mundo e canta. Tem o grupo de louvor separado, tem o grupo dos tem irmãos. Vários grupos, né? O grupo das irmãs, Sim. Isso lá. E eu entrei ali no vocal ali dos grupos dos adolescentes ali, onde o Giovanni e a mãe dele eram líderes ali. Sim. E ali eu fiquei um tempo, aí ali eu comecei a pegar gosto pela coisa. O Daniel, naquela época, também, o irmão dele, era baterista lá da Assembleia. E tudo começou ali. Esses dias a gente ainda passou lá, eu e o Dani, né? Eu falei, nossa, Dani, começou tudo aqui. Hein? A partir dali começou a pegar gosto. Pra você ter noção, na minha família não tem ninguém que toca nada, instrumento musical nenhum. Desde antes, ninguém. Eu fui o primeiro. Comecei a pegar gosto, vendo o Giovanni tocar ali. Eu falei, nossa, mano, é gostoso isso. Eu quero aprender. E aí o Giovanni foi meu professor de violão. E você tinha quantos anos nessa época? Uns 15, 16 anos. Olha só. O Giovanni foi meu professor de violão. E tipo, parece que tudo que você vai fazer prol ao reino é um pouco difícil, né? Que nessa época aí que eu peguei gosto em tocar violão, financeiramente eu já não era tão bom financeiramente. Não que hoje eu tô luxando, não tô. Mas tá bem, tá na prosperidade. Tá fluindo, graças a Deus. Amém. Não tinha vamos dizer, uma quantia boa ali pra conseguir comprar um violão. Foi bem difícil mesmo conseguir comprar um violão pra mim conseguir fazer aula. Mas graças a Deus deu certo. Fui lá, comprei um violãozinho.
Comecei a fazer aula com o Giovanni. O Giovanni me passava a dica lá. Pensa num rapazinho ruim no começo. Ruim. Hoje não sou dos melhores, mas comparado com que quando eu comecei, meu Deus do céu, hoje eu tô perfeito. Amém, glória a Deus. Comecei a tocar lá com o Giovanni, fazendo as aulas, tudo, e ele pegava e falava pra mim, nossa, Luiz, canta junto. Nossa, eu tinha pavor de cantar, sabe? Vergonha total, até de falar que eu nem sei como que eu faço isso hoje. Eu tinha pavor de cantar na igreja, de falar em microfone, eu tinha pavor disso. O Giovanni falava, canta junto, que é mais fácil. Parece que o microfone morde, né? Sim. Eu falei, não, mano, que cantar? Eu mal consigo tocar, vou cantar junto. Tipo, se eu quisesse cantar, como que eu ia cantar se eu tinha que olhar pra minha mão que eu tava fazendo no violão, entendeu? Sem condições. Mas na graça de Deus deu tudo certo, fiz aula com o Giovanni, aprendi, evoluí até hoje e ainda tem muito que evoluir ainda. Amém, glória a Deus, com certeza. É uma evolução constante na nossa vida, né? E é tão interessante que acredito que em sua maioria das pessoas que hoje fazem o serviço de música na igreja já passaram por essa etapa, né? Sim. Então, eu também, quando eu comecei, eu nem olhava para cima. Se tivesse um buraco para mim entrar dentro, ficar só com a mão para fora assim, sem condições, eu faria isso também. Eu era muito ruim mesmo. Eu lembro que a primeira canção ainda que eu toquei lá na Assembleia mesmo, foi aquela canção lá, esqueci o nome do menino moreno lá, Galhos Secos. Ah, sim. A primeira canção que eu toquei na igreja foi Galhos Secos. Você não fez que nem ele não, né? Não, só não gritei que nem ele não. Oh, glória. Mas a canção foi Galhos Secos. Mas essa é uma canção muito linda, né? É muito bonita essa canção. E ele tá aí, ó, com a esposa já junta. Ela tá morrendo de vergonha, não quer falar. Tá ali do ladinho dele. Em breve a gente vai ter aí as imagens também do nosso podcast, né? Do programa Pode Adorar. E aí não vai ter como fugir, todo mundo vai ver. Fala uma boa noite aí pra nós, vai. Boa noite. Pode falar. Boa noite. Uma vozinha fininha, baixinha. Mas é assim mesmo, a primeira vez é assim mesmo. Depois já deslancha e não quer parar de falar mais, viu? Prazer ter vocês aqui, viu? Nessa noite. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos de música. Vamos tocar um louvor, uma canção. E após a canção, após o louvor, o Luiz vai contar para nós esse grande milagre que aconteceu na vida dele. Depois ele voltou para os caminhos do Senhor, né, Luiz? E aí permaneceu firme nos caminhos. Evoluindo a cada dia. E enfrentou uma batalha grande aí, né? Uma batalha muito grande. Mas o pai cuidou, né? O pai estava lá cuidando dele. Onde entra naquilo que a gente falou, né? Que mesmo você estando com Deus, a tempestade vem do mesmo jeito. Igual eu falei, os discípulos com ele no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Sim. Então, a tempestade veio, mas o Senhor é bom e tremendo e esteve junto com ele. Ele vai contar um pouquinho pra gente daqui a pouquinho. Então, vamos ouvir uma canção e daqui a pouquinho a gente volta. Nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me
muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Jesus, te adoramos. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia. Te adoramos, Rei dos Reis. Grandioso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Cefa Rádio Web. Já voltamos aí junto no programa Pode Adorar. Nessa quarta-feira, já divulgue com as pessoas que você conhece. Toda quarta-feira nós temos um encontro marcado. Toda quarta-feira, às 18 horas, estamos aqui juntos. A Cíntia Oliveira, ela tem apresentado esse programa. É um projeto que tem estado no coração dela há muito tempo. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará
através dessa programação. É muito bom ter você com a gente. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Luiz Henrique Lino, o nosso multitarefas, um adorador, um servo de Deus, músico, tem muito louvor ao Senhor aí durante tantos esses anos, né? Ele contou um pouquinho da história da conversão dele. E agora nós vamos para a segunda parte do programa, que é a história do grande milagre. Para quem não sabe, o Luiz, ele viveu uma situação de muita dificuldade, né? E foi assim, de quase perder a vida mesmo. Mas o Senhor entrou com providência grandiosa na vida dele. Ele vai contar um pouquinho, junto com a esposa, Camille. Vai contar aí também um pouquinho da história, um pouquinho desse grande testemunho, que vai servir para todos nós como um grande passo de fé, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Luiz, conta pra gente. Bom, como a pastora disse aí, foi um tempo assim que eu me vi no fundo do poço, assim, né? Falei, nossa, o que vai ser de mim agora? Mas tudo começou no acampamento da Live em 2023. Ano passado. Começo de ano, onde entregaram uma promessa para mim que o meu testemunho iria alcançar várias vidas. E se eu estava disposto. E eu lembro até hoje, de cor, salteada, a minha palavra... Não pensei duas vezes, a minha palavra foi sim. Eu falei sim. Aconteceu o retiro, tudo normal, feliz, saudável, muito saudável. E um tempo depois, 3 de julho do ano passado. Desse ano, Do ano passado. Eu sempre trabalhei, eu tenho uma empresa de transporte, que eu pego materiais das empresas aí. Luiz, quanto você cobra para levar, um exemplo, do Iguaçu para São Paulo lá para mim, ou ir buscar em São Paulo? Eu fazia tanto de carro quanto de moto, eu fazia, se fosse material pequeno e tal. Aí depois de um tempo do acampamento lá, eu tinha ido para São Paulo nesse dia de moto. E no final do dia, entre umas 3h30 a 4 horas da tarde, eu já estava aqui no Distrito Industrial, onde é a Ingridion ali. A Ingridion não, a Sabó. A Sabó ali, onde é a Sabó e a Eaton ali. Sim. Tava próximo ali. E eu não sei dizer para vocês o que aconteceu, como que aconteceu, que realmente eu não lembro de nada, nem um detalhe mesmo. Nada. Eu acabei batendo na traseira de um caminhão com a moto. E a partir dali, o que eu sei a partir dali é o que o pessoal me falou. Porque creio que a partir do momento que eu bati na traseira do caminhão ali, eu apaguei. E só fui acordar depois de 15 dias daquele momento. Então, tipo, o que aconteceu ali pra mim bater na traseira desse caminhão, eu não sei dizer o que aconteceu. Eu sei que eu bati na traseira do caminhão porque quem tava passando na rodovia junto comigo pegou, falou que eu bati na traseira do caminhão. Só por isso que a gente sabe que eu bati na traseira do caminhão. Porque eu lembrar de alguma coisa daquele momento ali, eu não lembro de nada. Só vou começar a saber das coisas depois de 15 dias depois do que aconteceu. Quem vai saber agora falar um pouco melhor desse momento aí, desses 15 dias que eu fiquei em coma no hospital, é Camille. É a Camille. Conta pra gente, Camille. Eu soube do acidente dele quando eu saí do serviço. Eu peguei meu celular e tinha uma moça me ligando. Entrou em todas as minhas redes sociais querendo contato comigo. Ela me mandou uma foto da moto dele caída no chão e o nome dele inteiro. Assim que eu vi a mensagem, eu liguei para ela e ela me explicou. Falou que tinha acontecido um acidente na rodovia, que ele tinha batido na traseira de um caminhão e que na hora que ela e o esposo parou para socorrer, ele estava caído e estava, sangrando, estava com o capacete todo ensanguentado, e que o hospital mais próximo que tinha levado ele era o Hospital da Santa Casa de Mojimirim. Então, assim, que eu saí do serviço e fui direto para lá. Aí, chegando lá, a gente ficou horas sem notícia alguma.
A moto dele chegou do guincho. O estrago na moto foi muito grande. Nisso tava minha família, tava a família dele lá e a gente sem notícia nenhuma. Até que o médico veio e deu a primeira notícia pra gente que nas primeiras 24 horas era ele lutando pela vida dele, mas que o que iria ajudar era que ele era um homem saudável, não tinha vício, não tinha nenhuma comorbidade, nem nada. E nas próximas 24 horas era ele ali. O médico deu que seria apenas 6 meses, né, em torno de uns 6 meses para ele poder se recuperar. Né, se ele se recuperar pelo acidente por ter sido muito grave. Entre aspas, Meu Deus. né? 6 meses. Deu 6 meses. Aí o médico foi explicando, né, que assim que ele chegou no hospital, ele já foi entubado, que ele estava tendo bastante convulsão pela pancada que ele teve, Sim, né? Deu Traumatismo craniano. Traumatismo. Deu coágulos de sangue na cabeça. Muito. Aí só no dia seguinte que foi passar para UTI, porque até então ele estava só na emergência ali do pronto-socorro quando ele tinha chegado. Passou pro quarto e os médicos foram monitorando ele, né, sem dar nenhuma esperança. Sim. Todo dia era um balde de água fria na gente, porque nunca era uma notícia boa, era sempre uma notícia ruim. Tipo, quando o pessoal achava que chegava no médico, o médico pegava... Eles não podem realmente mentir, né? Ele tem que falar o real que tá acontecendo. Que vai que eles falam assim, não, tá melhorando. Tá né, tudo pessoa? bem, mas não tá, né? Eles têm que realmente falar o que tá Falar acontecendo. real. Mas, igual ela falou, todo dia era um banho de água fria neles. Tipo assim, os médicos esperavam ali uma reação minha pra saber se realmente eu tava vivo, se eu ia aguentar, se não ia. E eu lembro até hoje que um dia minha tia entrou lá, eu entubado, minha tia entrou lá e os médicos desanimados já, porque já tinham feito vários processos dolorosos comigo e eu não Pra reagia. tirar a anestesia, né? Pra ele poder acordar E eu da Sim. intubação. E eu Sim, não sim. reagia, nada. Aí a minha tia conversando comigo lá, e o que eu fiz? Eu fiz um sinal com a mão ou chacoalhei a cabeça pra ela? Eu Sinal fiz com um a sinal com a mão pra ela, um sinal assim com a mão pra ela, e nossa, pra minha tia aquilo lá, falou, nossa, o Luiz fez um sinal com a mão pra mim, chegou falando, o médico, não, ele sinalizou com a mão pra mim, mas mesmo assim o médico, não, isso é muito pouco ainda. Que eles realmente queriam, primeiro era o processo de fazer eu acordar primeiro, Sim. pra depois eles verem as sequelas que eu tinha ficado do acidente. Porque além da pancada na cabeça, teve a fratura na costela, Sim. perfurou o pulmão. Eu fraturei meu rosto, da região do olho até o queixo aqui, é fraturado. Eu tenho um furo de um dreno que precisou drenar a água que entrou no meu pulmão, porque na pancada eu perfurei o pulmão também. Meu Deus. Quebrei uma vértebra do pescoço aqui, fraturei, não quebrou, não chegou a romper, descolar uma da outra, mas teve a fratura do Sim. pescoço e da coluna aqui. Tipo assim, em todo momento a gente vê a mão de Deus no processo, porque tem gente aí que cai, rala o joelho, pega uma infecção, morre. Tipo assim, quem que anda depois de fraturar 2 vértebras da coluna? Uma do Meu pescoço Deus. e uma aqui. E todo momento eu vendo a mão de Deus no processo, pra mim não foi doloroso, por causa que onde eles precisaram me entubar, fazer os processos dolorosos que eles precisaram fazer comigo, eu tava acordado. Várias cirurgias, né? Fizeram várias cirurgias, Teve né? uma cirurgia que foi a do rosto que ele precisou Sim. fazer, né? Ah, sim. Eu falo assim que foi um processo que tava escrito pra me passar, porque é o que nós falou, não cai uma folha de uma árvore sem Deus falar que pode cair. Eu tinha que passar, então eu recebi o testemunho lá que o meu testemunho alcançaria várias vidas. Eu tinha que passar por aquilo. E Deus não me fez sofrer em nenhum momento. Eu não senti dor nenhuma. Depois que eu acordei, depois de 15 dias, Ainda estava entubado quando ele acordou. Ele eu- estava com um tubo ainda, Olha. acordado, só podia piscar, mexer na mão, quando ia tentando conversar com ele. Sim. Até que depois precisou fazer a traqueostomia, né? Sim.
Aí ele passou pela cirurgia da traqueostomia. E tem mais essa também, a traco. Eu precisei fazer uma traqueostomia na garganta. E pra quem sabe, faz traco na garganta, muitas das vezes não tem mais voz ou fica rouco. Sim. E Tem uma sequela. Tem né? algumas- Acaba Tem. prejudicando bastante, né? E eu lembro até hoje, o pastor Felipe, que estava aqui, Sim. nessa questão da sequela, de fazer a traco e tudo, tipo assim, ele falou, como eu tava mais pra lá do que pra cá, ele falou pra Camila entregar essa mensagem pra mim, falando que era pra me ficar tranquilo em questão da traco, em questão da voz, que eu ia me recuperar e que a minha voz ia ser normal, igual era antes. Que Deus ia guardar Que a Deus voz ia dele. guardar a minha voz. Meu Falou, Deus. entregou isso pra ela e ela entregou pra mim, tipo assim, várias mensagens que foram me dando mais força no momento. Bastante gente gravou áudio, né? Porque não podia entrar, né? Só Sim. podia uma pessoa por horário. Sim. Então, bastante gente próxima da gente, nossos amigos, tudo gravaram áudio. E pra que eu chegasse lá e colocasse pra ele escutar. Ele Sim, sim. ouvindo, não podia dialogar muito, né? Por conta. Mas a Cíntia gravou um áudio cantando pra ele. Então, tem bastante... Por isso que Eu lembro que na época, assim, a gente orava, assim, constantemente. Seu nome estava ali na oração, no culto, nos momentos da oração do grupo, Sim. né, do serviço de música. Então, a gente estava ali a todo momento orando, crendo no milagre, crendo no milagre, crendo no milagre. E Deus, ele trazia uma certa paz, né? Um certo conforto. Porque é como se ele tivesse, olha, eu tô cuidando. é que eu falo pra todo mundo, é muito bom ser amigo de quem é amigo de Deus, mano. Tá ligado? Porque por mais que ele que cuidou de tudo ali, ele viu a força da igreja em oração pela minha vida. Não só essa igreja, Sim. várias outras pessoas. igrejas. Gente que igreja- a gente nem igreja conhecia da tava minha tia, orando por gente ele. que eu nem Olha conhecia, só. gente de outro país tava orando por mim, sabe? É bem aquilo que ele falou mesmo lá, quando ele entregou pra mim. O seu testemunho vai alcançar várias vidas. Tipo assim, ele usou o meu acidente pra despertar empatia na igreja novamente. Uhum. De orar por quem tá precisando, de orar por um necessitado ali. Sim. Foi esse momento, sabe? Que tipo, eu tava ali, mas acima de Deus, que é o maior de tudo, lógico. Claro. Tava ali a igreja firme e forte, orando, todos os dias. Uma família orando lá, a igreja orando aqui, outra igreja orando. É muito bom ser amigo de quem é amigo de Deus. Tinha várias pessoas, né, em vários lugares, Sim. em vários momentos, né, orando pela sua recuperação, para que Deus fizesse realmente, intervisse ali no milagre, para que fizesse né, a restauração completa, né? É um Aí milagre muito palpável. Onde a gente vê o poder da oração, né? Sim, Orar sem cessar. Sem cessar. E uma das coisas que aconteceu comigo também lá no hospital, além de tudo que aconteceu ali do acidente, tudo, eu peguei uma bactéria muito forte lá da UTI também. meu Deus. Muito forte essa bactéria. Pegou E- através do tubo. Do tubo da intubação. Eu peguei essa bactéria e por eu tomar uns remédios, tipo, o Um médico falou, antibiótico muito forte. o médico falou pra minha mãe, nossa, o antibiótico que a gente vai ter que dar pra ele não é nem remédio, é veneno. Nós vai ter que dar pra ele. Porque pra- tinha muita sequela, né? Ele avisou que poderia ter várias sequelas. Sim. E uma Pelo das, antibiótico que tá tomando. uma dessas sequelas era perder a audição de tomar esses antibióticos Meu lá. Deus. Mas eu tinha que tomar Sim. por causa da infecção. Tomei, era 18 doses, eu acho, Esse antibiótico. desse antibiótico. Tomei tudo. Quando eu saí do hospital, realmente eu tava com o ouvido perfeito e um ouvido ali, vamos se dizer, 50% da audição funcionando. Mas pra mim, nossa, eu tava muito feliz. Uhum. Saí do hospital, tô vivo, graças a Deus. Glória a Deus. Aí um dia no mercado com a Camila e com a minha mãe, a gente conversando, elas duas estavam conversando e eu andando lá, daí do nada, um estralo no meu ouvido, sabe? Paf! Voltei a escutar perfeitamente do outro ouvido também. Mano, Aleluia. e a felicidade em mim, eu olhei pra essas duas, vocês não escutaram, falei pras duas, vocês não escutaram o que eu acabei de falar? Eu tô ouvindo novamente, perfeito. Elas conversando, sabe? Sei lá, a Ai, conversa que elas estavam Jesus. tendo lá, eu olhei pras duas.
Mano, eu voltei a escutar, falei pra elas. Que tremendo. Mano, aquele dia foi maravilhoso pra mim ter voltado a escutar, porque, querendo ou não, por mais que eu sou músico, eu tenho que ter a audição boa. Boa, é verdade. E esse processo aí o médico falou 6 meses, né, no hospital. Sim. Foi um processo de 1 mês, cravado certinho só. Tipo assim, foi 15 dias apagado, entubado lá. Depois eu acordei e fui no processo, recuperando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. O total que eu fiquei aí de hospital foram 36 dias, certinho? Ele sofreu um acidente numa segunda depois da ceia dia e saiu depois da ceia. uma segunda-feira depois da ceia também. Saí do mês hospital uma Meu segunda-feira após a ceia. 1 mês cravado certinho. Meu Deus. Acidente na segunda após a ceia e saí do hospital segunda-feira após a ceia também. Isso que o tempo previsto para ele Era ficar 6. internado era 6 meses. Então, tipo assim, a todo momento via a mão de Deus ali, sabe? Sim. Desde o começo, quando minha família recebeu a notícia do que aconteceu tudo, você imagina para uma mãe o que não deve ser. Nossa, seu filho tá ali, Misericórdia. morre, Meu não Deus. morre. A minha mãe chorava muito, né? E uma vez falaram pra mim que ela tava sentada lá fora, chorando muito. Aí chegou uma moça que nem ela conhece, nem nós conhecemos, nós nem sabe quem é essa moça. Sumiu a moça. E falou pra ela que era pra ela ficar tranquila, que Deus estava cuidando da situação, que eu ia sair daquilo. Aquilo lá não ia me parar. Meu Deus. E depois de um tempo, lá dentro, de frente com o vidro da minha cama lá dentro do hospital também, depois de um tempo, essa moça apareceu novamente, a minha mãe lá olhando, tudo. A moça falou pra ela, moça, já falei pra senhora, fica tranquilo, Deus vai tirar ele dessa, fica tranquilo. Meu Deus. Tipo, a todo momento nesse processo que eu tive aí, a gente via a mão de Deus. Eu lembro que quando eu acordei, que eu comecei a raciocinar, assim, mais ou menos as coisas, eu perguntei pra minha mãe. Primeira coisa que eu perguntei pra minha mãe, a Camille já me deixou já? Eu perguntei isso aí pra minha A mãe. gente só era noiva, né? Sim, Se ela já tinha... já que ela desistiu de mim, A primeira coisa que eu perguntei pra ela. Aí minha mãe não falou, ela tava lá fora, que não podia entrar mais de uma pessoa na sala, tinha que ser dividido, mas ela tava lá fora. Aí depois que eu acordei, minha mãe explicou, você sofreu um acidente e tal, você tá na Santa Casa tal. E eu já tava, vamos se dizer, entre aspas, bem, sabe? Conseguindo entender um pouco das coisas. Isso após que ele fez a cirurgia. Depois que eu né? fiz a cirurgia já no rosto, já tava mais ou menos. Toda vez que aparecia alguém da minha família lá no quarto, a primeira coisa que eu falava pra eles que eu queria ir embora. Eu não aguentava mais ficar ali. Que tipo assim, o UTI é aquele negócio. Você não sabe se é dia, se é noite, se tá chovendo, se tá sol, se tá frio, se tá calor. Você não sabe. Que é um quarto fechado, não tem janela, não tem nada. Você fica lá dentro, no ar-condicionado, você não sabe o que tá Tá acontecendo. acontecendo no mundo, né? Você não sabe. Primeira coisa que eu falava pra eles que eu queria ir embora, e mais nada. Só quero ir embora, só quero ir embora. Aí teve o dia da alta. Aí, nossa, que dia. Mas... Aí eles teve alta da UTI, mas teve que ficar 3 dias, né, na enfermaria. Sim. Aí podia ficar acompanhante, Pra ver né? se tava tudo Isso. bem, né? Acompanhar ele pra depois da alta definitiva. Aí passou os 3 dias lá na angústia de ir embora. Nossa, na angústia. Ainda me colocaram nessa enfermaria e pensa numa caminha de hospital cruel. Meu Deus do céu. O colchão parecia o meu dedo, assim, o colchão da cama. E tipo assim, eu já tava, o quê? Há 32 dias, 33 dias deitado. Já. Me tacaram nessa cama e, meu Deus do céu, sofri. Reclamava pra eles, as enfermeiras teve que... Ou a minha mãe, não lembro se as enfermeiras tinham lá, ou a minha mãe que trouxe. Pegar uns panos e forrar o colchão pra Ou um tentar cobertor. engrossar ele um pouco mais. Sim. Nossa, nesse tempo aí eu sofri mesmo de esperar Foi pra ir 3 embora. dias sofrido. 3 dias sofrido. E eu tava ficando angustiado, sabe? Já os médicos começaram a me dar antidepressivo, ansiolítico, porque eu tava ansioso. Até pra eles eu falava que eu queria ir embora, eu já tava, tipo assim, desanimado. Já. Bom, Mas você não tava sentindo mais nada. não sentia dor nenhuma. Você tava bem. Eu tava tranquilaço mesmo, tanto que eu só falava que queria ir embora. Eu só queria ir embora. Não Eu só reclamava de dor. Não reclamava de nada. E os médicos viram que eu tava muito ansioso demais e começaram a me dar esse remédio de ansiedade e tudo.
chegou um momento lá que eu tava tão assim, tipo, mano, eu tô bem, eu quero ir embora, e os médicos não liberavam, porque eles tinham que ter certeza que eu realmente ia estar bem. Eu já tava, vamos dizer, entrando em depressão ali, já, sabe? Sim. Mano, eu sempre fui muito ativo, sabe? Faço isso, faço aquilo, corre lá. Eu viajava pra todo lado, ficava à noite sem dormir, dirigindo, sabe? Eu era muito ativo. Aí, do nada, minha vida, parou. Deu um start, assim, e eu fiquei limitado àquilo. Só podia, Meu Deus. só dormia, comia. Por causa da minha cirurgia, eu não conseguia nem mastigar. Porque eu operei, né, tudo, não conseguia mastigar, era comida de sopa que eles me davam. Fora que eu tinha um dreno também aqui na barriga que me alimentava... sonda. Uma sonda, que me alimentava pela sonda também. Também precisou colocar a sonda. Precisava Sim. colocar a sonda. Nem me alimentava. Então eu fiquei muito preso ali, sabe? É como prender um passarinho. Eu era muito ativo, aí do nada, enjaularam o passarinho, entendeu? Sim. Eu já tava entrando ali em uma depressão já. A minha tia chegava lá, a minha tia... Nossa, Luiz, tá meio triste hoje. Eu falei, eu tô, né? Porque pra mim, eu ia embora hoje. O médico já falou que eu não vou mais hoje, eu só vou embora amanhã. Eu já tava muito cabisbaixo mesmo. É que teve todo o processo, né? Que ele colocou a tráqueo, então, até pra ele poder voltar a falar. Então, todo esse processo teve que passar lá dentro, né? Sim, sim. Para Fazer eles verem como é que ia ser a evolução dele, né? Para ver se não ia ter nenhuma sequela, né? E qual que é a sequela que o Luiz tem? Nenhuma. Nenhuma. É para aplaudir de pé. Só a teimosia que continua. Pra eles, eles iam me esperar acordar pra ver a sequela que eu ia ter tudo. Aí depois de 15 dias, eu acordei, os médicos, tá, beleza, ele acordou. Aí depois que eu acordei, o processo de recuperação lá no hospital foi muito rápido. Os médicos chegavam na minha mãe e falavam, mano, o que tá acontecendo com o menino? Até ontem eu tava morto ali praticamente. É que eles não tinham esperança nenhuma, né? Porque pelo olhar da medicina, vamos dizer assim, né, do jeito que a gente sabe, que a gente ouve, né, do jeito que você chegou lá, né, eu acredito que eles falaram, não, esse aí não vai sobreviver, não vai passar dessa noite. Até pros médicos, né, foi um grande milagre. Foi. Sim, eles chegavam na minha mãe, nossa, é inacreditável o que tá acontecendo com ele. Ontem ele tava morto ali. Recuperação assim, ó, do nada. Sim. Rápido, Até os muito médicos rápido. animaram, né? Eles ficaram animados. Porque... Muito rápido. Na verdade, foi o próprio Senhor, né? Sim. Foi o próprio Deus, foi o próprio Yeshua que estava lá te conduzindo, Sim, te ajudando. a todo momento. Né? E te restaurando, porque você precisava dessa restauração, na verdade, né? Restauração de todo o seu corpo, de todos os aparelhos, tanto de fala como de audição. Memória. Né, a memória, os seus órgãos que estavam, né, danificados. Então, você precisava de um renovo completo ali. A gente vê isso no... Várias partes ali da Bíblia, Deus refere a gente como águia, né? Que a gente pode ser como águia. Voar, não parar em momento algum. Eu vejo esse processo como uma águia. Se você for pesquisar ali particularidades da águia, tem certo momento da vida dela que ela sobe até o alto monte, onde ela fica lá, onde ela troca as garras, cai, nasce outras garras, ela pega, arranca as penas velhas dela, nasce umas penas novas, aí ela volta novamente para a vida, voar, faz um renovo. Isso, ela até faz a renovação do bico, né? Isso, lapidação. Do bico, porque o bico vai crescendo demais, ela já não consegue mais comer, né? Com o bico, vamos dizer, velho. Então, ela tem que sofrer ali, batendo na pedra, o bico, até aquela pele sair, né? Do bico dela. Eu vejo que foi como um grande processo de lapidação, não só para mim com certeza, porque, igual eu falei, eu era um cara muito ativista. Luiz, vamos, Luiz, vamos pular sem paraquedas? Vamos pular sem paraquedas. Eu era muito ativista. Aí Deus, opa. Muito ativo, né? Muito ativo. Eu preciso calmar você um pouco. Deus junta tudo, faz o útil ao agradável. Sim. Eu preciso parar ser um pouco, para você despertar para o que realmente é importante. E preciso despertar a empatia da igreja também em oração, com outras vidas também. Sim. Ele os juntou útil ao agradável. Parou eu, que eu era um cara muito ativo demais, tanto na igreja quanto fora da igreja, e usou para despertar empatia na igreja também. E tirou tudo de bom de mim com esse processo.
Porque é o que eu falei esses tempos atrás ali na live. Hoje, para você ter um caldo de cana bom, você tem que fazer o quê? Moer a cana. Sim. Muitas das vezes, pra gente alcançar alguma coisa na nossa vida, alcançar algum processo, Deus realmente vai moer a gente, pra gente levantar mais forte pra conseguir ter aquilo. Senão, talvez aquilo que tá ali preparado pra gente, se ele entregar já pra gente, aquilo lá vai matar a gente, vai acabar com a gente, entendeu? Então, opa, ainda você não tá pronto. Eu vou preparar você mais um pouco. Você vai valorizar, né? Sim. De uma forma diferente aquilo que Deus te chamou, te separou para que você possa fazer. Porque não adianta, né? Nossa vida é Cristo. Eu lembro que você falou de valorizar. Quando eu tava na UTI lá, eu não podia tomar água. Nossa, eu passei muita sede nessa época aí. Não só na UTI, essa época, os 36 dias eu passei muita sede. Eu não podia tomar água. Sentia muita sede, falava pra eles me dar alguma coisa pra tomar. Eles vinham com uma espuminha, molhava ali no baldinho ali e passava no meu lábio. Nossa, eu queria morrer. Meu quando... Deus. Porque ele ainda tava com a tráquea aberta, né? Até cicatrizar. Cicatrizar. Eu não podia tomar água, eles faziam isso. Você falou em valorizar, em dar valor. Depois que eu saí do hospital, a primeira coisa que eu tomei, água. Você pensa na valorização que eu dei naquela garrafinha de água. Mano, isso aqui é incrível. Não é que nem, tipo assim, hoje todo dia eu tomo água. Pra mim é normal catar uma garrafa de água. Mas aquele dia que eu tomei a minha primeira garrafa de água depois dos 36 dias, é aquilo. Aprendi a dar valor no que realmente é importante. Coisa simples, tipo assim, uma garrafinha... Quem que dá valor numa garrafinha de água hoje? Aquele dia eu dei valor na garrafinha de água. Olha só que tremendo. E hoje tá aí, firme e forte, casado, Casado, né? Que 3 logo meses. saiu de lá, já logo depois já casou, né? Falou, o quê? Deixa eu casar logo, vai que ela desiste. Vai que acontece alguma coisa, né? É bom casar logo. Vamos casar logo, vamos unir os panos, né? As escovas de dente e olha só, feliz, contente. Depois desse processo aí do acidente, foi só bênção de Deus, sabe? Na minha vida, que tipo assim, eu me vi 6 a 8 meses da minha vida estacionado, sabe? Sem ter força pra trabalhar, porque por mais que eu saí do hospital, eu tava muito debilitado ainda, sabe? Sim. Eu ficava deitado no sofá lá da casa da minha mãe lá, tipo assim, aéreo. Cheguei até a passar mal lá, uma vez eu tava deitado lá, tinha acabado de sair do hospital, tava deitado lá, o que eles me falaram, do nada eu apaguei, travei mesmo, com o olho aberto, com os braços abertos, aí já ficaram doidos, né? Nossa, o Luiz tá tendo alguma coisa e tal. Pra me colocar no carro, precisaram chamar meu primo e meu tio lá pra me colocar Eles me colocaram no carro que nem estátua. Eu travei mesmo numa posição e não conseguia me tirar daquela posição. Isso foi bem depois, né? Que ele Meu voltou Deus. do hospital. Ele tava tomando um medicamento muito forte. Sim. E por conta de desidratação e medicamento ser muito forte, acabou que alterou. Mexeu bastante no organismo dele. Sim. Então aí que teve esse episódio aí, que teve que retornar pro hospital. Me levaram lá pra Santa Casa, lá Só que daqui do Iguaçu. do Iguaçu. Aí o médico, cheguei lá, o médico falou, eu já sei. Eu já sei o que é o que tá acontecendo com ele, é desidratação. Me pegou, me tacou no soro lá, logo eu acordei, normal. Aí, primeira coisa, quando eu acordei, eu olhei assim, eu olhei pra eles, se era Camilo, se era minha mãe, não recordo agora, falei, eu tô aqui no hospital de novo? Eu acabei de sair, já voltei de novo. Primeira Pegou coisa. até trauma de hospital. Eu fiquei um tempo Meu com Deus. trauma de hospital, não gostava de passar na Jesus. frente da Santa Casa por nada. Por nada. Cortava, se eu tivesse, o caminho que eu tava fazendo, se eu tivesse que passar em frente, eu, sei lá, se eu pudesse, eu desenhava outro caminho. Meu Eu Deus. desenhava, peguei trauma. Mas a segunda vez que eu fui parar no hospital, quando eu acordei, eu falei pra ele, nossa, saí ontem do hospital, voltei já de novo, o que tá acontecendo? Mas foi um processo bem doloroso, entre aspas, pra mim, mas mais pra família, né? Você imagina pra Sim. uma mãe Sim, sim. que tá ali vendo, sei lá, praticamente morto durante 15 dias ali. Meu Deus. Primeira coisa que eu acordei, muita gente pensa, nossa, vê em filme, né, isso. Tá lá no hospital, em coma lá, tá tendo um encontro com Deus lá, Não aconteceu nada disso. O que aconteceu comigo, quando eu acordei, ali de coma ali, eu olhei, primeira coisa que eu vi, um papel no vidro do meu quarto, assim, pro lado de fora, não dava pra me ler o que tava escrito lá. E eu fiquei encafifado com aquele papel lá.
foi passando os dias, e eu encafifado com aquele papel lá. Aí, um dia, encafifado, peguei, perguntei pro enfermeiro. Viu? Aquele papel que tá lá no vidro lá, a minha mãe tá vendendo ovo de Páscoa pra pagar minhas contas? Ó a cabeça do Luiz. Perguntou pro enfermeiro se aquele papel lá era a venda de ovo de Páscoa pra pagar o que tava acontecendo lá. Nem época de Páscoa era julho, nada a ver, tá ligado? A cabeça onde tava. Perguntei pra ele, não é nada disso. Lá tá o seu nome, os traumas que você passou, tudo. Ó a cabeça quando eu acordei, mais pra lá do que pra cá. Perguntei pra ele, é de ovo de Páscoa aquilo ali, o que tá vendendo? Oh, meu Deus, é um processo muito, muito louco, né? Na verdade. Ainda mais quando mexe com a cabeça, né? Então fica meio assim, confuso. aéreo, confuso. Mas nós temos que glorificar o nome do Senhor, né, Luiz, Camille, porque diante desse processo, né, tem muitas histórias aí, né? Tem muitas histórias. Sim. Mas aí o pouco que a gente pôde ouvir e conhecer, a gente sabe que realmente foi um grande milagre da parte de Deus para sua vida. E essa história, esse testemunho vai servir de fé, né? Vai servir para muitas pessoas colocarem fé no Senhor, porque a gente vê muito assim. Hoje nós estamos na época do imediatismo, né? Sim. Eu quero para hoje e Deus tem obrigação de fazer, e não é assim. E às vezes a gente tem que esperar o processo. E às vezes ele não é tão fácil, né? Ele é doloroso. Principalmente, né? Você ainda estava ali meio... Estava em coma, não estava vendo o que estava acontecendo, mas para a família mesmo, teve que ter muita paciência, teve que ter muita confiança no Senhor para chegar até o dia de hoje. De ver você bem, de ver você louvando ao Senhor, ver você servindo ao Senhor com alegria. E isso é muito gratificante, da gente ver que realmente a gente pode confiar no Deus que a gente serve, né? Sim. E a gente está acabando, né? Tá chegando no final do programa, um bate-papo gostoso, né? Uma história de superação, né? De transformação, de milagre. E a gente pôde conhecer um pouquinho mais do Luiz hoje, né, Luiz? Manda um abraço aí pra galerinha. Deixar um abraço aqui pra minha mãe, pra minha irmã. Um abraço pra galera aí, liderança da live. Abraço pros nossas crianças ali da live também, a igreja no geral. Sim. Camille, quer mandar um abraço? Não. Pra galera da live, pros nossos pastores, né? Amém. A Flá e o Rafa. E acho que é isso. Amém. Glória a Deus. Vamos finalizar orando. Sim. Né? E nós temos aí um pedido de oração. Gostaria também que vocês também estivessem unidos nesse momento de oração com a gente, que a Cíntia mandou, né, uma mensagenzinha pra gente aqui. Vamos orar pela mamãe dela, né? E ela tá tomando um sorinho lá, nada de grave, mas ela não tá muito bem. Mas em breve, em nome de Jesus, olha só, testemunho. Deus é Deus pra... Não importa se é uma unha encravada ou uma cirurgia, Sim. O Senhor, ele tem um milagre para cada situação. Sim. Não é verdade? Amém. Então vamos orar, vamos interceder pela vida dela. Foi muito bom o bate-papo de hoje, mas vamos orar e depois a gente finaliza o programa. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, unidos numa só fé, numa só comunhão, para te agradecer, Senhor. Agradecer a Ti por esse momento tão precioso que passamos aqui juntos, ouvindo, né, e colocando a nossa fé em prática, porque muitas coisas que o Luiz falou, Senhor, nos ensina a acreditar naquilo que não vemos, nos ensina a acreditar naquilo que esperamos, mas que ainda não aconteceu. Se porventura tem alguma pessoa que está nos ouvindo que precisa de um milagre, eu tenho certeza que Deus tem esse milagre para você. Espere, confie, creia, porque o Senhor vai fazer o milagre acontecer também. Pai, queremos te apresentar a vida da irmã Zilda. Deus, visita ela, Senhor, nesse hospital. Seja, Pai, qual for a situação que tem ali acometido ela, o Senhor tem cuidado dela até os dias de hoje, porque ela é uma pedra preciosa para Ti. Então, meu Deus, envia, Senhor, agora
com o teu poder e a tua glória, Senhor, grandiosa na vida dela agora, trazendo cura, trazendo refrigério, trazendo restauração da saúde, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dela, junto com meus irmãos aqui, numa só fé, numa só união, numa só concordância. Colocamos o nome dela e a nossa fé e oração, crendo que o milagre já aconteceu em nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, amém e graças a Deus. Amém. Que o Senhor te proteja, te guarde, te livre por todos os dias da sua vida. Luiz, dá um tchau aí para o pessoal. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado aí pela participação. Continue aí com a rádio toda quarta-feira aí às 7 horas, né, pastor? Isso aí, todas 19 horas, toda quarta-feira, 19 horas, tem o programa Pode Adorar, com um convidado sempre especial aqui com a gente. Pessoal de bênção aí, acompanha aí que só vai ser bênçãos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fica aí com a música que tocou a vida do Luiz nesse período tão difícil, que ajudou ele aí também. Eu posso contar o detalhinho dessa música aí? Pode, conta aí. Essa música aí, antes do meu acidente, foi uma música que marcou muito a minha vida, marcou a vida de muita gente quando eles me viam cantar ela. E após o meu acidente, a live ali parou, falou assim, não, essa música só vai voltar a tocar aqui quando o Luiz, eles acreditavam a todo momento, quando o Luiz voltar, quem vai cantar essa música pra gente novamente vai ser ele. Aleluia. 36 dias depois, a gente fez um culto aí de, esqueci o nome agora, Ação de Graça. Ação de Graça. Fizemos um culto aí, nesse culto aí, foi a primeira vez debilitado ainda, com a voz bem ruim ainda. Foi o primeiro culto que eu cantei novamente, e a música que eu cantei foi essa música. Glória a Deus. Fica aí então com essa canção. Vamos adorar o Senhor juntos. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!